que nós gostaríamos neste momento, embora o sistema diga que já estamos em direto, aqui na cara das faces, aliás, no livro das caras ainda não estamos a aparecer. Mas sim, senhor, começamos agora. Ora bem, sejam bem-vindos ao queremh.com aqui no Facebook. Eu sou o Alfredo Rodrigues. Estamos aqui com duas ilustres pessoas que nos vão ajudar a entender um pouco mais do que está a passar, o que está a acontecer neste mundo em termos de radiação eletromagnética associado às telecomunicações. O professor Hugo Silva já conhecem com certeza. Bem-vindo, professor, mais uma vez. Boa tarde a todos. Começa-se a criar aqui uma dinâmica. E depois trago também aqui o Francisco Sousa, que é um ativista em potência e em força, que tem seguido bem de perto o que está a acontecer em relação às radiações eletromagnéticas associadas às telecomunicações, nomeadamente ao 5G, e criou inclusivamente um site bem interessante, com muita informação, que eu deixei também aqui no texto deste vídeo, que vocês podem depois também visitar e ver o que é para lá. Boa tarde a todos. Falta aqui uma grande equipa por trás de mim. Acho muito bem. Francisco, seja bem-vindo também. Obrigado. Bom, professor Hugo, hoje vinhamos aqui com um objetivo preciso em relação à discussão de hoje, que era a continuação, ou seja, o detalhe daquela grande conversa que nós tivemos aqui há um mês atrás, mais ou menos, onde fizemos ali o toque em todas as áreas, não é? E hoje íamos aqui falar mais sobre uma área específica, ou seja, vamos incidir aqui na diferença entre eletromagnetismo natural e artificial. E a mim dá-me a ideia que o seu vídeo parou. Será que parou? O meu vídeo parou, parece que sim. Consegue entrar novamente, como fizemos há bocadinho, quando estávamos a fazer o teste, força com isso. Certo. Vamos aqui fazer umas perguntas para entendermos um pouco mais por que razão é que devemos ter cuidado com o eletromagnetismo. E em relação a nós, cada um toma as suas decisões, mas depois, quando temos miúdos pequenos, eu fico escandalizado quando vejo papás a porem os meninos a brincar com um telemóvel. Eu fico muito showing stream. Ora, cá estamos nós novamente. Muito bem. Desculpa. Pronto, então a pergunta é esta. Então, mas vamos lá ver. Então, mas se nós estamos a receber radiação eletromagnética do Sol, qual é afinal o problema da radiação que vem das telecomunicações? Qual é a diferença afinal entre o eletromagnetismo natural e o artificial? Essa tem sido, de facto, uma das coisas que mais tenho tentado explicar e tenho compreendido que por vários motivos é um bocadinho complicado de o fazer. E a intenção era, de facto, ao começarmos estas pequenas sessões, vamos esclarecendo algumas das naturezas do aqui que está, gostaria depois de falar sobre a questão ondulatória, as ondas, mas o que é principal compreenderem é compreendermos todos como um todo, não é? Como é que, de facto, a radiação solar, que tem intensidades altíssimas, num bom dia temos 1000 watts por metro quadrado, e não nos afeta, pelo contrário, até nos faz sentir um sentimento certo, é agradável, não é? O calor e tudo. Em relação à radiação eletromagnética artificial, aquela que se usa nas telecomunicações, isto seja sinais de televisão, seja as antenas atuais de telecomunicações e depois a questão do 5G. Então, aqui a grande diferença é um conceito que eu tenho falado, que é a polarização do sinal. Na prática, como eu tenho dito, o campo elétrico e o magnético numa onda eletromagnética têm um plano de oscilação e quando este plano está bem definido, chama-se isto polarização. A radiação solar não tem uma polarização definida, portanto chama-se radiação não polarizada. Isso significa que o efeito eletromagnético entre eles cancela-se. Então, qual é que é a analogia? O Dr. Barry Tower idealizou uma analogia para tentar perceber um bocadinho o efeito que é a polarização. E a experiência, ele imaginou uma experiência imaginária, naturalmente, em que nós temos uma árvore, um tronco de árvore, e 4 pessoas.
Se nós dispusermos essas 4 pessoas em distâncias iguais em torno da árvore, ou seja, a fazerem 90 graus entre elas, e se as pessoas tentarem abanar essa árvore, o que é que vai acontecer? A força que uma faz é cancelada pela força da pessoa oposta. Do lado oposto. O efeito dessas 4 pessoas é, no fundo, zero, cancela-se entre eles. Isto ilustra o efeito da radiação eletromagnética não polarizada. Oscila a determinado momento numa direção, na outra direção, e vai oscilando em tantas direções que se cancela. Não se sente o efeito eletromagnético, se sente só o efeito térmico, o aquecimento. O que acontece na radiação polarizada era que estas 4 pessoas e esta árvore estivessem dispostos de forma a que as 4 pessoas estivessem todas do mesmo lado. E quando abanam a árvore, abanam todos a árvore ao mesmo tempo. Portanto, não só a força que cada uma delas cancela entre si, como aumenta. Neste exemplo, soma-se. Então, fazemos 4 vezes mais força. Portanto, a árvore que antes não abanava, agora abana. E esta é a analogia com o eletromagnetismo polarizado. Este eletromagnetismo polarizado, se, por exemplo, influenciar uma célula, vai realmente, por exemplo, influenciar as membranas celulares, que se sabe que têm uma diferença de voltagem e que podem, por exemplo, interagir com essas membranas. Ao contrário do não polarizado. Sim. A questão do aquecimento, ou seja, pode não haver aquecimento, mas está a fazer estragos. Exatamente. É isso que nós chamamos, tecnicamente, os efeitos não térmicos da radiação polarizada, que é usada no eletromagnetismo. E é justamente esses fenómenos, é justamente os efeitos não térmicos que estão amplamente demonstrados na literatura e que as pessoas do INCNIPR, as pessoas do FCC, né, que são as entidades supostamente reguladoras, teimam em não querer aceitar. Mas por que razão é que eles não querem aceitar o que é que está a acontecer, tendo em conta que isto é tão evidente? Se elas quiserem, não há mais movimentos sobre isto. No dia em que essas pessoas aceitarem, têm que rever automaticamente todos os níveis de intensidade. Eu já vos vou explicar o que é a intensidade. Porque significa que os efeitos do eletromagnetismo, este polarizado, são muito mais intensos, são muito mais significativos do que as intensidades que eles lá colocam. Porque o que acontece é, eles dizem, só há efeitos a partir do momento em que a temperatura do crânio, por exemplo, aumenta 1 ou 2 graus durante 6 minutos. É assim que eles fazem. Isso é preciso uma quantidade de radiação muito grande. E o que acontece é que, se essa radiação for polarizada, o efeito que traz é muito mais significativo do que o efeito térmico. E, portanto, na prática está a fazer muito mais prejuízo do que só o efeito térmico. O que é que acontece? Se a FCC, eu revi, eles querem também rever os standards por causa do 5G. Os standards esses já são da década de 90, não é? São essencialmente da década de 90. A única diferença que eles aqui fazem é que, na prática, eles assumem que não têm condições para fazer medição de coisíssima nenhuma, porque nem sequer conseguem medir os pulsos da radiação eletromagnética. Portanto, na prática, é uma pouca vergonha. E essas são as pessoas que, se vocês verem, os nossos ratos têm sempre FCC, praticamente tudo que seja Electrical Appliances tem a certificação da FCC. E o que acontece é que, se eles admitirem os efeitos não térmicos, vão ter que baixar consideravelmente os níveis de intensidade de radiação eletromagnética que atualmente permitem. E isso, na prática, vai inviabilizar grande parte de todos os dispositivos que hoje usamos. Perdem o real estate. E, portanto, perdem o negócio, claro. E é assim, é preciso entender que eles estão absolutamente comprometidos com a indústria. Mas então, deixem-me recapitular então este efeito da polarização. O sinal, portanto, o eletromagnetismo, quando está polarizado, tem, como eu estava a dizer, efeitos mais significativos do que os não térmicos, do que os térmicos, portanto, são os efeitos não térmicos. Mas, de facto, não é só o ser polarizado que chega, porque se não tiver intensidade, o efeito até pode ser muito baixo e não se conseguir sentir. E isto depois permite-me introduzir a noção de intensidade. Não basta haver radiação eletromagnética, tem que haver intensidade. E, de resto, isso depois é a intensidade do sinal que justifica a preocupação que os cientistas temos com o 5G.
Isso é o que depois vai fazer a grande diferença. Nem é tanto a frequência também é importante, a modulação também é importante, mas o que nos preocupa principalmente é a intensidade. E isso está regulado a intensidade? Como eu estou a dizer, ela está regulada só pelo efeito térmico, que é muito acima dos efeitos não térmicos que eu acabei de descrever. Esse efeito térmico, a intensidade é de tal forma elevada que matava praticamente uma pessoa ao final de 2 ou 3 dias. É assim, não é tão claro. É porque o efeito é muito cumulativo. Mas é qualquer coisa assim próximo, certo? É o que depois desenvolve cancros, é o que depois desenvolve distúrbios, infertilidade, etc, etc. Se ainda por mais conjugando o facto de que as pessoas, de uma forma geral, não sabemos usar o telemóvel. Portanto, o telemóvel é um instrumento como qualquer um que tem que ter instruções e ser usado devidamente, não é simplesmente ligá-lo. Mas então, se me permitem voltar à analogia da intensidade, porque isto este exemplo permite ver bem. Imaginem então que eu tiver o nosso tronco de árvore, o exemplo, e em vez de ter as 4 pessoas espalhadas, tenho uma só de um lado. Pronto. Então tenho a ideia da radiação polarizada. E essas 4 pessoas estão a abanar a árvore. Agora, imaginem que em vez de 4, tínhamos só 2. Elas também estão do mesmo lado, a polarização, portanto, na prática, é como se a radiação fosse polarizada, só que se o tronco de árvore for suficientemente robusto, elas até podem tentar abanar a árvore, mas não conseguem abanar nada, porque é uma árvore robusta. Agora, isto, imaginem que são 4. Se forem 4, vai-se somar a força e se calhar elas já conseguem abanar um bocadinho a árvore. Se imaginarem que são 100, aumentamos muitíssimo a força que é aplicada e nesse limite até conseguimos partir a árvore. Juntamos o facto da radiação ser polarizada com o facto de ter intensidade. A intensidade, no fundo, significa a capacidade que a radiação tem de realizar força no organismo, quer seja nas células, quer seja em qualquer processo biológico. Então, qual é que é a questão aqui? A questão era, na analogia com o eletromagnetismo, nós, a FCC, a entidade reguladora nos Estados Unidos, mas na prática eles depois são adotados a nível internacional, teria que definir como seguro o nível, na analogia, em que as pessoas não conseguissem abanar a árvore para que não houvesse impacto. Mas, como eles na prática só estão a considerar radiação não polarizada com as pessoas distribuídas, eles podem pôr muito mais pessoas, porque para todos os efeitos a árvore quase não se mexe. E, portanto, isso faz com que o nível de intensidade que eles definem como sendo seguro seja milhares e milhões de vezes acima daquele que traz que é, de facto, efetivamente seguro. Vai lá, vê se eu entendi a questão. A FCC, as entidades reguladoras, estão a basear-se em testes, digamos, em valores, em numa análise, correto, para dizerem que uma tecnologia é aceitável ou não, que não tem comparação, na verdade, com a tecnologia que vai estar a funcionar a partir de agora, não é? A partir do 5G. A própria premissa. Não, já, mesmo com a atual, são 20 a 30 anos, isto é o que se chama o PhoneGate, são 20 a 30 anos de encobrimento. A única coisa que o 5G, a única coisa que o 5G traz é que, como vamos complementar as macro-antenas com as mini-antenas, não há nenhum lugar para a gente onde possa fugir. A intensidade de radiação vai ser tão maior, a quantidade de radiação vai ser maior porque os telemóveis vão transmitir muitos mais dados e vamos estar tão sujeitos já a uma radiação tão muito mais intensa. Portanto, é na analogia, em vez de serem 100 pessoas a abanarem a árvore do mesmo lado, são 1000 ou 2000 ou 1 milhão de pessoas a abanar a árvore do mesmo lado, que despertou o alerta geral de que isto é uma catástrofe, é quase, eu não quero criar alarmismo, porque não é esse o meu papel, mas é quase uma calamidade pública. Essa é uma das preocupações das pessoas, como é que se protegem com o rollout disto? Essa é a grande chave, Francisco. Com o 5G, eu, na tecnologia atual, ainda posso, desligo o telemóvel. Reparem, de qualquer das maneiras, grande parte da nossa interação com o telemóvel, com as radiações, deriva precisamente do nosso telemóvel. Portanto, nós logo à partida, se cuidarmos do nosso telemóvel e se cuidarmos o nosso Wi-Fi, estamos logo a reduzir bastante.
Mas com o 5G, nós, cada lâmpada, eu sou testemunha disso, porque aqui no botão das lâmpadas já têm as antenas, cada lâmpada vai ter uma antena. Nós, numa rua, vamos por ali e vamos apanhando com aquelas antenas todas. E, claro, as autoridades dizem que aquilo não é 5G, eu vi as especificações e tem lá 1800, tem lá uma frequência que é 1800 MHz e é assim, no observatório... Isso é 1.8 GHz, certo? 1.8 GHz. No observatório do 5G europeu está lá os 1800 MHz, 1.8 GHz, como sendo uma das bandas que vai ser alocada para o 5G. Portanto, as lâmpadas até podem não ser 5G especificamente, mas são compatíveis com o 5G. Ou seja, podem ser utilizadas com esse efeito. Com certeza que sim. E repare, quando tudo começar a comunicar com tudo, como eu digo, oxalá que esse holocausto eletromagnético não venha a existir, nós vamos ser apanhados em fogo cruzado. E isso é o que preocupa os cientistas. Agora, além disso, eu tinha aqui também, nesta analogia permite-nos perceber mais duas coisas importantes da radiação eletromagnética. Esta polarizada, né? Que no fundo é a diferença entre a radiação eletromagnética artificial, que é usada nas telecomunicações, da natural. Bom, basicamente, só para fazer o wrap-up destas diferenças, aquela ideia das 4 pessoas à volta da árvore a fazer força na árvore é o Sol. A ideia das 4 pessoas só de um lado a empurrar a árvore é qualquer G. É 2G, 3G, 4G. Só que o 5G, em vez de serem, sei lá, 4 pessoas, vão ser 400 mil. É assim, é mais ou menos qualquer coisa como 1 milhão de pessoas acima daquilo que é o nível seguro. Pronto. Okay. É 1 milhão de vezes acima. Okay. E não está... A árvore vai mesmo abaixo. A árvore vai abaixo, não tenho dúvidas nenhuma. É assim, vamos lá ver. Com a analogia, as próprias árvores não morrem de um dia para o outro. Mas com o efeito cumulativo não tenham dúvidas. E, aliás, pois isso é o que permite perceber e isto depois cria bastante... Paulo Jorge, suficientemente explicado, Paulo Jorge, Vidigal Charrua, estava a dizer, pá, explicar isso em miúdos. Pá, mais isto, mais possível. Isto é mesmo miúdos. Aliás, não só no exemplo. Pode comparar com a tecnologia atual, está comparado, o 5G está comparado com as outras tecnologias. A única não anula que vai empurrar a árvore. É como ainda por cima. Sim. Mais português que isto, Nuno Carreira não há. Pois. Mais perguntas, ponham-nas. Exato. Acho que é uma boa oportunidade essa e depois, porque as perguntas que as pessoas colocam... Eu tenho aprendido imenso com as próprias perguntas que as pessoas fazem, porque depois ao responder e a maneira como se responde, também vamos clarificar as nossas ideias. Por outro lado, existem outros 2 parâmetros, que é a frequência e a modulação do sinal eletromagnético, que este exemplo também permite perceber. Portanto, a frequência, na prática, tem a ver com o facto do eletromagnetismo ser em ondas. Isso acho que depois pode ser só uma pequena sessão sobre ondas e falar um bocadinho sobre ondas. Mas, na prática, quer dizer que o campo elétrico e o campo magnético estão a oscilar no tempo e no espaço. Neste caso, é no espaço. E, portanto, se a onda tiver uma maior frequência, oscila mais, e normalmente isso implica que tem um comprimento de onda mais pequeno. O que é na analogia da radiação eletromagnética com a árvore e as pessoas abanarem a frequência? No fundo, é a velocidade com que se abana a árvore. Uma baixa frequência, a árvore abana devagar, e com alta frequência ela abana muito. A analogia não é absolutamente perfeita no contexto do eletromagnético, porque acontece que esta frequência no eletromagnetismo corresponde também à energia daquilo que nós chamamos dos fotões, aquelas pequenas partículas, que é uma concepção teórica que permite explicar algumas das propriedades do eletromagnetismo. E significa que, a partir do momento em que nós temos frequências muito altas, acima da ultravioleta, já alta energia e acima disso. Significa raios X, por exemplo, significa que a energia desses fotões é tão intensa que promove efeitos que são chamados efeitos ionizantes, que é o que acontece, por exemplo, na radioatividade. Só que
nas telecomunicações, as frequências que se usam são bem abaixo disso. São aquilo que nós chamamos de radiações não ionizantes. E as pessoas, lá está, aqueles que eu chamo do contra, dizem, se a radiação eletromagnética não é ionizante, não tem efeito nenhum. Mentira, porque está polarizado. Portanto, a radiação não ionizante, polarizada e com intensidade, realmente pode influenciar o organismo humano e existe ampla literatura sobre o assunto. Então, na nossa analogia com a árvore e as pessoas, então imaginemos a seguinte situação. Eu tenho a dita árvore, eu tenho 4 pessoas e depois vou abanando com maior ou menor velocidade. Eu, à medida que vou abanando com mais velocidade, vou promover uma coisa... Não houve dúvidas, a árvore somos nós, nesta analogia, ok? Correto. A árvore pode ser o organismo como um todo, se quisermos pensar em exposição total, ou pode ser, por exemplo, uma membrana de uma célula, pode ser um neurotransmissor. E reparem, quanto maior é a frequência, em termos mecânicos promove-se uma coisa que é a fadiga. Se aumentar muito a frequência, a árvore vai partir mais rapidamente, mesmo com as mesmas 4 pessoas, mesmo mantendo a mesma força. O organismo humano é mais ou menos parecido a esse nível. Não é linear assim, mas à medida que vou aumentando a frequência, há uma resposta que se intensifica pelo facto de estar a aumentar essa frequência. E isso... Só uma parte. O Tesla fez inclusive um trabalho muito interessante, não quer dizer que se aplique aqui ao tema, mas no que concerne a ressonância, a vibrações e desagregação de material. Certo. Eu tenho alguma... Isso acho que a ressonâncias dava para fazermos só uma apresentação sobre isso. E há uma experiência que são as experiências de Chladni que permitem perceber muito bem o que é ressonância. Basicamente, na ressonância o que acontece é que há uma frequência em que determinadas propriedades são particularmente suscetíveis a essa frequência. Um exemplo disso é a água, né? A molécula da água. O princípio de microondas, ela absorve radiação numa frequência específica, porque tem que ver com a própria molécula da água. Portanto, os tais 2.5 GHz até mais ou menos 10 GHz é uma zona de ressonância da água, entre aspas, em que ela absorve bem a radiação e é por isso que se usa... Mas nós somos uma porcentagem de água. Correto, 70%. Portanto, só por aí, só pensar que o 5G vai usar frequências mais altas, é na analogia que eu estava a dizer com a fadiga. Eu estou a aumentar muito o estímulo dessa dita árvore que somos nós. Só que, mesmo assim, o fenómeno que isso ia trazer era só, essencialmente, térmico. O que acontece é que a radiação está polarizada, portanto, além do efeito térmico, temos, de facto, uma radiação, um efeito não térmico, que, por acaso, é muito mais preocupante. Pois, mas o que é facto é que quem autoriza isto foca toda a autorização em parâmetros, para já, que são da década de 90, os últimos, não é, definidos, e numa premissa completamente errada, que é o aquecimento. Como é que nós fazemos para que, de facto, vejam que essa premissa está errada, não é? E que tem que considerar outra forma de ver a questão, outro ângulo. Essa tem sido a guerra da comunidade científica. Se o Francisco for procurar na literatura científica, existem imensos artigos de cientistas como eu a dizerem, atenção que a FCC está a ver isto pelo prisma errado. Há anos que andam a escrever artigos. Nós estamos a pensar, nós vamos escrever, vou fazer parte de um pequeno grupo de trabalho, vamos escrever um artigo. Então, o primeiro autor, não sou eu, estava a pesquisar na literatura e de repente viu que já há montes de gente, há montes de tempo a escrever artigos à FCC, artigos científicos que podem ser citados, a dizer à FCC, não, vocês não estão a considerar os efeitos térmicos e, portanto, estes níveis são absolutamente desprezáveis. Aliás, só estão a considerar os efeitos térmicos, não. Só estão a considerar os efeitos térmicos. Exato, não estão a considerar os não térmicos e, portanto, os vossos níveis são muito acima daquilo que são. Na prática, o que acontece é, a indústria diz assim, olha, nós, para a tecnologia que queremos fazer, precisamos deste nível. E a FCC assina por baixo. É assim que se passa. Muito bem, sim senhor. Muito bem. E a guerra,
E, por um lado, há aqui um lado interessante na ciência, né? Nesta fase da ciência, em que é mesmo importante ter o apoio das pessoas, é mesmo importante que as pessoas se apercebam que há uma guerra solitária, porque, repare, o conhecimento, eu costumo fazer a analogia o conhecimento é quase como a espécie, é como os ocos, né? como as cebolas, tem várias camadas. E o que acontece ao dia de hoje é que esta camada tornou-se superficial, tornou-se de tal maneira espessa que poucas são as pessoas que conseguem realmente aprofundar. E o que é que acontece? No eletromagnetismo, esta camada assim exterior é aquela que não há efeitos. Pronto, como as frequências, esta velocidade com que se abana a árvore não chega a ser ionizante, não há efeitos porque aquilo é só térmico. E as pessoas ficam por aí. E posso dizer que muitos académicos ficam só por aí, principalmente aqueles que têm interesse na tecnologia, claro. Claro, obviamente. Nós já os temos exposto. Ora bem, se nós aprofundarmos, deixa-me só terminar, se nós aprofundarmos um bocadinho mais dentro da cebola, começamos a ver realmente o que existe e a quantidade e a riqueza de nutrientes na analogia que existe literatura a mostrar que existem muitos mais efeitos. E a proposta que se faz é esta. Bom, então temos aqui, eu acho que em termos desta explicação sobre a diferença entre o eletromagnetismo natural e artificial está mais do que bem explicado. Faltava só a modulação ainda. A modulação. Porque, pronto, além destes 3 parâmetros anteriores que nós citamos, portanto, a polarização, a intensidade, a frequência e também temos a modulação. Qual é que é a analogia da modulação do sinal? É o que nós chamamos de sinal pulsado e sabe-se que o eletromagnetismo polarizado, pulsado, tem um maior efeito, mesmo para a mesma frequência e mesma intensidade, nos organismos biológicos, o pulsado do que sem ser pulsado. Portanto, é de preocupação da comunidade científica a questão de ser radiação pulsada, modulada. Portanto, na analogia com a árvore, estas tais 4 pessoas que estavam do mesmo lado da árvore, em vez de a abanarem de uma forma suave, mesmo que seja com muita velocidade, é como se estivessem a dar, é como se fossem brusquidão, é como se fossem puxões. O que é que acontece? Para a mesma energia, para a mesma força que é feita e para a mesma frequência, o impacto que têm os puxões assim na árvore são muito maiores. Então, eu para a mesma intensidade e para a mesma frequência posso arrancar a árvore quase o que não faria se fosse com suavidade, que seria a tal, na analogia mecânica, a fadiga. Se calhar podemos adicionar aqui, em termos figurativos, é a mesma coisa que utilizar um martelo encostado à árvore e empurrar com força, ou dar mesmo marteladas na árvore, não? Cada vez mais rápido. É parecido. Eu gosto desta analogia, explica melhor, porque é como se eu estivesse a arrancar a árvore e eu até posso fazer 2 arrancões no mesmo tempo em que abanava a árvore 2 vezes e eu com 2 arrancões arranco a árvore. Ok. Porque isto mostra a ideia do pulso. Há um pulso, há um pico de radiação na prática, né? Que, claro, depois a complexidade deste pulso e como é que é a modulação depende muito especificamente de tecnologia para tecnologia e, como eu tenho dito, não é muito de acesso mesmo a pessoas interessadas, porque isto é uma coisa que eles fazem entre eles, o pessoal da telecomunicações, é extremamente difícil de medir e, naturalmente, é uma das grandes preocupações que nós temos. Que modulação é que eles, de facto, usam no sinal? Então, para terminar esta analogia toda, este exemplo é interessante e, como eu volto a dizer, não fui eu que eu concebi, foi o Dr. Barry Tower, e eu levei um bocadinho mais longe. Estas coisas. Aqui no título deste vídeo, depois o link do vídeo dele, para verem. Boa. Esta analogia permite também depois perceber, uma das outras perguntas é, mas eu não sinto nada, como é que ele pode sentir? Porque cada organismo é um organismo. E isso não tem a ver necessariamente com a idade, é o efeito cumulativo, é o tipo de vida, etc. E se bebem água, por exemplo, beber água ajuda. Um exemplo, fumar, por exemplo... Ajuda que protege mais as pessoas? Correto. De uma forma geral, as evidências às quais eu tenho tido acesso demonstram que uma boa vida, uma vida saudável, equilibrada, favorece resistir às radiações. Portanto, o tabagismo está relacionado com um aumento dos efeitos prejudiciais da radiação eletromagnética. Os fumadores é tudo que ponham o pau. Pronto. E quem está ativo ao pé e que não tem
Desculpa, quem não tem hipótese e tem que estar sujeito, porque é a maioria, quem vive ao pé disso, o que é que pode fazer? Deixa-me só, Francisco. Nós aqui no Alentejo preferimos beber vinho, mas pronto, não ajuda muito a este caso. Estou a brincar. Deixem-me só terminar a analogia, mas eu já respondo. Então, o organismo, a maneira que nós temos, e até depois pensamos quando estamos a falar de insetos, ou estamos a falar até das próprias árvores, porque as árvores também se ressentem nesta tecnologia, principalmente as ondas mais curtas, é a analogia de um tronco. Portanto, um tronco mais grosso vai representar um sistema imunológico mais forte, uma pessoa que faz desporto, jovem, etc. E que, portanto, as 4 pessoas a tentarem abaná-lo quase não conseguem abanar. Um organismo mais debilitado ou em desenvolvimento, por exemplo, como uma criança, vai abanar muito mais com a mesma intensidade. E, portanto, no fundo, representa um grupo de risco. Aqui a analogia da grossura do tronco, no fundo, reflete a robustez da resposta que o organismo humano tem à radiação eletromagnética polarizada, modulada e com intensidade. Agora, no caso do 5G, aliás, de resto, é esta analogia que me permite explicar o facto de que estou sinceramente preocupado com o uso excessivo do Wi-Fi nas escolas portuguesas, quer seja nas primárias, pronto, naturalmente, e nas primárias e no secundário, né? E inclusive na universidade. Portanto, isso é uma área de estudo que estou a desenvolver, que é tentar perceber a influência que o eletromagnetismo artificial tem nos casos de burnout, porque, como nunca, têm sido registrados muitos casos de burnout e nós acreditamos que é parte da contribuição realmente eletromagnética. Enquanto a pessoa não só está a estudar, o organismo está a lutar contra estas pessoas que nos estão a tentar abanar na analogia. Agora, imaginando uma sala cheia de crianças, cada uma com o seu tablet. Com cada um. Outra Wi-Fi por cada sala. Pronto, é isso. Como eu digo, não é o meu papel criar alarmismo, porque não é nada disso o meu papel, pelo contrário, mas acho que é importante refletir seriamente isso, porque de facto é um caso de toxicidade eletromagnética sem precedentes, é na prática uma calamidade. E o que é mais calamitoso ainda é as autoridades não nos quererem ouvir. E isso deve-nos fazer refletir não só como cientistas, no meu caso faz-me refletir também como cidadãos. Deixem só terminar. Na analogia com o 5G, de qualquer das maneiras vai ser tanto intenso que tanto a árvore mais grossa que a árvore mais pequena vai partir. Isso não há dúvidas. Agora, a única coisa que aqui interessa perceber é que as crianças, apesar de tudo, vão partir antes e, portanto, constituem mesmo um grupo de risco. E este é que é o momento em que se deve refletir seriamente sobre este assunto. Muito bem. Pronto, então muita informação e já agora vamos responder aqui umas perguntas. Algumas, se calhar, não têm tanto a ver com a área específica e se calhar não sei se quer responder. Por exemplo, a pergunta do Gonçalo Martins, que está a ver aí, se o projeto Starlink do Elon Musk para estar relacionado com o 5G. Está, obviamente. Aliás, os satélites que estão a ser lançados para a atmosfera pelo Elon Musk é exatamente para servir a rede 5G. Dentro de 6 meses está live. Oxalá que não. Genuinamente, oxalá que a gente consiga parar este plano. Portanto, a ideia do Elon Musk, o Elon Musk é vendido como sendo um visionário, só que, na verdade, é um charlatão aldrabão sem precedentes. Porque o que acontece é que eu tenho abordado a minha discussão mais na radiação, nestas mini antenas, porque são aquelas que a gente realmente vê. Eu vou pelas ruas do Redondo e vejo pequenos largos cheios de antenas, dentro daquilo, um sítio que antes era um sítio agradável, a gente podia ir para lá a ler, agora é uma carnificina. Vai passar a ser, mas deixa lá que não. Mas este senhor que na verdade é um psicopata, tem esta ideia de cobrir todo o planeta com 5G. O que acontece é que, como temos a atmosfera pelo meio, a intensidade do sinal tem que ser brutal. E, portanto, pássaros, insetos, é tudo arrasado pelo meio. E é preciso ter em atenção que o senhor Elon Musk e estes empresários, né, que até se dão ao luxo das pessoas, vestem-se de camisa, de t-shirt e calça de ganga, TED Talks para aqui e para ali, e eles são realmente os responsáveis, né,
pelo ponto de situação em que nós estamos. Nós não os devíamos de elogiar, devíamos de os mandar para a cadeia. Porque este projeto do Elon Musk é uma loucura autêntica. E de facto, há aqui duas coisas interessantes do Elon Musk, e esta pergunta é interessante por isso. Porque o sonho dele é a internet das coisas, é ligar o ser humano à própria internet. E é por isso que é Neuralink. Espera, alguém que tem uma empresa como a Neuralink, logo nós a partir daí temos que desconfiar de tudo o que é que ela anda a fazer, nomeadamente a Starlink. E uma das coisas que... Há duas coisas que são prejudiciais nestas ideias dos satélites e mandar 5G dos satélites, e há pessoas só a fazer campanha nessa área, como eu digo, não tem sido tanto a minha área. Tem duas coisas: a quantidade de satélites brutal que tem lá em cima, depois deixa de se conseguir fazer astronomia, é quase impossível fazer astronomia. Eu tenho a ideia que são 40 mil, não é? 40 mil satélites que os gajos vão mandar para cima. Sim. É um número dessa natureza. Muitos já estão. E porque durante a quarentena estávamos todos fechados e ele teve uma permissão especial para mandar não sei quantos satélites lá para cima. Portanto, é mais ou menos o que aconteceu em Portugal enquanto estávamos de quarentena, eles andaram aqui a montar as suas luminárias com as antenas. E por outro lado, o que acontece é que ele usa frequências, os tais agora tanto se fala dos 60 GHz, interfere com frequências que são usadas em instrumentação da meteorologia para fazer perfis térmicos e da umidade. E isso é usado nas previsões meteorológicas. Portanto, uma das coisas que os investigadores da NASA têm dito, se este tipo de comunicação é montada, nós vamos deixar de fazer previsões meteorológicas porque perdemos os microwave profilers que usam bandas de frequência que vão ser usadas no 5G e acaba-se a previsão meteorológica. E, portanto, os planos do Sr. Elon Musk têm que ser detidos o quanto antes. Alguém que vamos lá ver se será possível. Bom, temos aqui também a Sara Kellen a perguntar como é que eu identifico essas lâmpadas que têm antenazinhas. Está lá escrito? Não. Elas parecem umas lâmpadas normais, LEDs, mas têm um cacharrozinho no topo. Eu depois, se quiser, Alfredo, posso partilhar consigo algumas imagens que tenho. E eu fiz uma apresentação que está no meu canal também. Só tenho lá essa apresentação e depois faço links para as apresentações do Alfredo, em que tenho lá mesmo uma foto, mas eu depois posso partilhar consigo, se quiser. Estava aqui a procurar na internet a ver se via algumas imagens que pudesse ter a ver com isto. Se calhar elas são... Eu vou fazer aqui a partilha daquilo que eu encontrei. Sim, está bem. Talvez se consiga encontrar aqui exatamente uma imagem que tenha... São da Philips, as lâmpadas. Como? As lâmpadas não, as antenas são da Philips, mas... Já lá, estou a ver estas lâmpadas aqui. Vou tirar aqui o comentário para não estar aqui à frente das lâmpadas. É alguma coisa destas? Urban, não. Continua para baixo? Não, essas são lâmpadas de casa. Procuro Urban LED. E entrando neste campo, já podemos falar no que este tipo de iluminação também pode provocar, não é? Pronto, exato. Isso é só por... e o argumento que as pessoas têm dado, as pessoas que eu tenho consultado sobre estas lâmpadas de LED, é que elas são usadas para fazer a gestão de ativos das lâmpadas. E isso não é justificação. A gestão de ativos é basicamente ligar, desligar, é basicamente... Está a ver com isto? Fazer dimming. Eu vejo muito pouco. Elas normalmente... Não, mas parece ser. Eu vou-nos esconder. Vou só manter... Vou-te esconder a ti, Francisco, e a mim também. Fica só... E esse é um dos modelos. Esse é um dos modelos possíveis. Mas há umas... Esse é um dos modelos possíveis, efetivamente. Mas há umas que ainda são mais... Essa é uma antena normal. Há umas que é mesmo na parte de cima da luminária. Há umas que são parecidas com essas, mas que têm no topo da luminária uma cúpulazinha. Olha, tem abaixo da anterior, abaixo dessa. Isso, exato. Aquela cúpulazinha que aparece ali em cima é uma antena. Exato. Portanto, isso é a luminária e depois tem aquela antenazinha lá em cima. E isso parece uma coisa mais ou menos discreta,
é feito de propósito, mas há registros que podem chegar a intensidades enormes. Estamos a falar de os tais milhões de vezes acima daquilo que é considerado seguro para a saúde. Se pensarem que a estimativa que é feita de densidade de antenas, em que falamos que pode chegar a haver 800 antenas por quilómetro quadrado, se pensarmos que a densidade populacional portuguesa média é cerca de 120 pessoas por quilómetro quadrado, estamos a falar de qualquer coisa quase como 8 antenas por pessoa. É uma Só faltam as câmaras. Vamos lá ver aqui mais perguntas. Neste caso, o argumento é não estarem a ter em conta os efeitos não teicos, não devem ser não térmicos, aos quais não podemos fugir, ao contrário do que podemos fazer hoje ao desligar o telemóvel e os aparelhos, certo? Sim, nesse caso é. Não estão Não, existem os efeitos térmicos, os efeitos não térmicos existem também nos aparelhos atuais. O que nos preocupa com o 5G é que vai haver um aumento de intensidade muito grande desses efeitos não térmicos. E o que se diz de não poder fugir é no contexto de que vamos ter lâmpadas, mesmo fora de nossa casa, que têm antenas que, ao contrário do nosso telemóvel e do nosso router que temos hoje em casa, não as podemos desligar porque está fora do nosso controle. 1.8 GHz, só para responder aqui à Ângela Rosa. Aqui em a cidade vão começar a funcionar estas antenas dos novos candeeiros LED. Assim, as especificações que me deram acesso e todo o processo de eu conseguir acesso a essas especificações tem toda uma história que há de ser relatada a determinado momento. As especificações que eu vi têm duas frequências de funcionamento, 900 MHz, que é o sistema, mais ou menos, é o sistema compatível com o 4G, com o sistema atual, e tem uma frequência que é 1800 MHz, que é aquela que eu digo que é compatível com o sistema 5G, porque há uma banda de funcionamento do 5G que é precisamente nessas frequências. Portanto, eu acredito que comecem a funcionar nos 90 MHz e depois passem para 1.8. O preocupante não é o que nos estão a dizer, a frequência que de facto aquilo vai estar a funcionar. O que devia ser importante também ver é até onde é que aquilo consegue funcionar. Em que sentido? Podem nos dizer que está a 1.8. Pois, claro. Repare. Isso é uma das grandes questões. Claro. É muito difícil medir altas frequências e, portanto, é muito difícil medir a modulação estas radiações. É muito difícil nós sabermos o que realmente lá está. Mesmo nós que somos bem intencionados queremos saber, imagino, quem não está disposto a nada a transmitir informação nenhuma. O que é que ali realmente está? Reparem, em particular, é a famosa frequência dos tais 60 GHz, que agora está muito na moda. Essa frequência realmente influencia a molécula do oxigênio e realmente depois influencia a nossa capacidade dos nossos glóbulos vermelhos a reterem e, portanto, realmente influencia a nossa biologia. Esse aspecto não há dúvida. E a questão é, quem é que me garante que não está a ser transmitida essa frequência? Legitimamente, por extrapolação, eu posso me permitir a mim próprio dizer, se calhar até estão a transmitir, porque até pelo que parece essa frequência nem sequer vai ser regulada. Quem é que me garante? Que autoridade é que me garante? Sim, e vão estar todas com a mesma frequência, ou, por exemplo, remotamente, que podem, olha, agora aquela antena, neste ponto X, vai passar, está agora a transmitir a Y. Pois, não consegue regular nada disso, isso é praticamente impossível. Não é? Isso é o que depois, no fim, preocupa, porque, imagina, vai ter os carros, as máquinas, os telemóveis, as máquinas de lavar, o frigorífico, tudo a comunicar entre si, as lâmpadas do vizinho a comunicar com as suas, é a internet das coisas. Ficamos num mar eletromagnético, num smog eletromagnético de tal maneira espesso que é impossível. E entretanto, no futuro, com a malta com Neurolinks do Elon Musk, nós próprios somos uma das Internet of Things. E isso seria, pronto, eu aí, como eu digo, é uma parte em que são as minhas especulações como cidadão, não é? No fundo seria a internet das coisas vivas, em que realmente depois há uma... Claro, são opiniões nossas, claro. É assim, só desde um ponto de vista humanista, né? Um verdadeiro humanista tem logo que ter uma reação alérgica a esse tipo de possibilidades sequer. Agora,
a grande questão é que isso não é compatível com a vida. Acabou, ponto final. Por algum motivo não é, mas o que é certo é que existe literatura mais do que suficiente para mostrar que um mundo distópico, tecnocrático, como esse que nós acabámos de idealizar, não é compatível com a vida. Não é compatível com a vida. Só vou aqui deixar... Eu estou a perder o contacto. Não estou a ouvir o Alfredo. Acho que fiquei sem net. Não, estou aqui. No worries. Eu vou me esconder novamente, estou a mostrar o Neuralink. Está a conseguir ver? Vejo, sim. Pronto, eu vou me esconder. E pronto, voltei. Estou a ouvi-lo mal. Pronto, voltei. Já apresentámos aqui o nosso... Essa área não é a minha área, pronto. E aí falo como cidadão, eu rejeito absolutamente essa ideia. Eu também me assusto. Mas também ninguém fala das baterias dos carros elétricos. A malta vai a conduzir com um campo eletromagnético por baixo brutal. Há quem fala, só que pronto, não me ouvem. Não. O conceito de mobilidade elétrica tem que ser totalmente repensado. Esta gente que está a definir as estratégias políticas europeias, eu falo disso nas minhas aulas, tem que repensar a eletrificação. Não. A eletrificação tem que ser detida se queremos realmente manter a saúde das pessoas. Os veículos elétricos criam três grandes fontes de contaminação eletromagnética. É porque estão carregados de Bluetooth, ligações à internet e aquelas coisas todas. O carro tem que estar sempre constantemente a fazer uploads através do telemóvel. Portanto, o campo eletromagnético de telecomunicações é brutal dentro do carro. Temos o efeito de que o motor é um motor de indução elétrica. Portanto, isso sabe-se à literatura que define que os campos magnéticos são produzidos dentro do habitáculo do carro, são centenas de vezes acima de um carro a combustão. E, para concluir, as baterias estão no fundo do carro e, portanto, as pessoas vão sentadas em cima das baterias e, portanto, estamos a diagramar com os fluxos eletromagnéticos gerados pelo carregar e descarregar das baterias de lítio. Ou seja, é melhor não usarmos um carro elétrico. É melhor não usar carros a partir de 2010, mais ou menos. Há um estudo muito interessante, é um vídeo, depois até posso partilhar com o Alfredo, se quiser, de um instituto alemão, não recordo o nome, mas mesmo que me recordasse, não ia conseguir dizer que são aqueles nomes alemães complicados, em que vários utilizadores de carros alemães de alta gama se queixavam de dores de cabeça enquanto conduziam. Então eles fizeram uma experiência com um eletrocefalograma portátil, em que iniciaram, portanto, colocaram aquele dito capacete que mede estímulos de atividade cerebral ao longo do tempo. E então depois ligaram o carro, ligaram o Bluetooth, ligaram não sei o quê, não sei o que mais, e as páginas tantas perceberam que todo o estímulo, porque esta informação eletromagnética é de alguma maneira processada pelo ser humano. Nós somos uma antena. Essa radiação, quando chega a nós, é processada de alguma maneira, essa informação. O que é que ela, de facto, transmite ao ser humano, não lhes sei dizer. Sei que depois, no efeito cumulativo, gera os tais cancros, etc. Mas aquilo está tudo a ser processado. E, portanto, o que acontece é que a atividade normal associada com a concentração na condução adiciona-se o processamento dessa radiação eletromagnética na cabeça. Então, eles depois realmente conseguiram comprovar com um eletrocefalograma que a atividade cerebral era de tal ordem que só podia resultar em dores de cabeça. E aí estamos a falar de um carro topo de gama, não vou dizer a marca para não denegrir a marca alemã, senão depois tenho os alemães a bater-me à porta, mas é um topo de gama daqueles todos equipados, com montes de coisas elétricas, e ainda não é elétrico, eu imagino se fosse elétrico. Bom, e portanto, temos aqui muita informação para ir trabalhar. Já estamos aqui há 50 minutos, já é o suficiente. A informação que aqui foi dada, sobretudo aqueles que estão a ver agora, não vão conseguir ver enquanto nós não terminarmos aqui o direto. Portanto, quanto mais depressa terminarmos, mais depressa eles poderão ir ver
aqueles que entraram. Só para fazer um wrap-it-up, basicamente o professor Hugo Silva esteve a demonstrar a diferença entre o eletromagnetismo natural e artificial, sendo que o natural não afeta exatamente devido às características dessa radiação, embora seja uma radiação maior. Na verdade, o facto de não ser polarizada, estou a dizer bem? Ser polarizada não afeta o ser humano. Em vez do eletromagnetismo artificial, que é polarizado e que tem também outras características associadas às próprias como as ondas funcionam, a modulação, a frequência, tudo isso, que são superiores, é a diferença entre estarmos, imaginam que vocês que são uma árvore, é a mesma coisa que termos 4 pessoas a empurrar lentamente uma árvore ou termos 400 pessoas a empurrar uma árvore, isto do mesmo lado, isto em relação à diferença entre os 3, os 4G e os 5G, no que diz respeito à diferença entre o polarizado e o não polarizado. É termos 4 pessoas à volta da árvore, a empurrar a árvore em sentidos opostos, o que faz com que a árvore não mexa, em lugar de estarmos todos só de um lado da árvore, polarizado, a empurrar a árvore para o outro lado, em que a árvore com certeza que vai mexer mais tarde ou mais cedo, vai arrebentar. Para além de outras circunstâncias que o professor Hugo Silva explica de uma forma genial. Não é a minha ideia. Salve-se agora. Só levei um bocadinho mais longe e traduzia para português. Tenho esse mérito também. Portanto, estivemos a falar das 4 características diferentes de uma onda e como estas características associadas às radiações eletromagnéticas artificiais influenciam brutalmente e negativamente o ser humano. Portanto, ficámos com isto. Vocês depois vão poder ver tudo isto. Queremos mais com o professor e outros especialistas de Ângela Rosa. Virão. Obrigado, Francisco, Alfredo e professor. Sim, senhor, um abraço aí para a Ângela e para todos que estiveram a ver. E aqueles que irão ver este vídeo, esperem por nós, provavelmente dentro de uma semana, mais iremos desenvolver em relação à forma como esta sociedade está a lidar com todos nós. Há aqui só uma pergunta que eu vou dar uma dica. Está aqui a Inês Anjos Salveira a dizer: está urgente esta consciencialização. Gostaria de saber se, apesar do impacto global em todo o planeta, poder viver numa zona mais rural, com natureza envolvente e sem antenas 5G. Isso é o que o Hugo está a fazer. É exatamente. Mas eu tenho tido... Aproveito para agradecer tanto a atenção das pessoas como a vossa. Eu tenho tentado fazer isso, mas tenho percebido que é cada vez mais difícil, porque assim as operadoras entram-nos por aqui adentro e não nos dizem nada. Eles estiveram ontem, a Mel teve ontem aqui a fazer umas moças quaisquer, nem sequer desligaram a net, sabiam que eu estava aqui e nem me disseram nada. As operadoras de telemóveis têm carta branca para fazer o que lhes entender. O governo vendeu-se, portanto vai ser cada vez mais difícil mesmo no interior. Conseguimos viver sem a radiação eletromagnética, sem 5G, porque é muito modular, percebe? Numa lâmpada metes uma antena, não há escapatória. É por isso que esta é uma guerra existencial, é uma guerra entre aspas, não gosto de chamar essa, é uma resistência existencial, porque não vai haver sítio. Agora, se de facto nós vivemos no campo, temos uma vantagem, até porque se crescermos árvores, as árvores são um excelente absorvedor desta radiação e protegem-nos. De facto. Sim, e por isso é que naquele vídeo que vocês vão ver, o professor, o Dr. Barry por aí fora, fala de que estão neste momento estão a ser destruídas milhares de árvores e o objetivo é chegar a não sei quantos milhões de árvores abatidas na Inglaterra. Não é só lá, também estão a fazê-lo cá. Em Lisboa, aliás, até houve uma petição por causa do abate das árvores. Só que, pronto, vivemos numa democracia que já não quer saber das petições, não é? Como sabemos, democracia. E a democracia. Acontece que, de facto, a vegetação é isso, pronto, para as ambientalistas, para partidos como o PAN, é importante que saibam, estas ondas são muito absorvidas pela vegetação e, portanto, é um abate generalizado, no limite não pode haver árvores nos meios urbanos, e isso já está a acontecer e tem sido delatado. Eu delatei isso no meu último artigo de opinião que saiu agora em maio. E de facto, repare, estas pessoas que estão a implementar esta tecnologia dizem que isto é para ajudar a salvar o planeta. É mentira, porque então as árvores são o melhor, assumindo que o CO2 é o mal da fita, é o melhor absorvedor do CO2. Nós precisamos arranjar formas de, mesmo imersos em ondas,
consigamos anular essas mesmas ondas. Frederico Gomes. Sou da opinião, Francisco, que temos que parar isto. Não há outra alternativa. Frederico Gomes. Das Em pessoas. relação a essas perguntas, estão em outros vídeos que nós temos aqui neste canal, nesta página. Foi salvo erro logo no primeiro vídeo que fizemos com o Hugo, em que ele apresentou, falámos 3 horas. E aí estão todas as respostas a essas perguntas. Ficamos por aqui. Despeço-me do Francisco e do Hugo. Não sei se querem fazer a vossa despedida. Hugo? Eu quero agradecer bastante a sua atenção, a atenção do Francisco, aquilo que estão a fazer pela causa, porque é uma causa, e também à gentil atenção que as pessoas deram a esta apresentação. E eu agradeço também ao Dr. Barry Tower, que ele não me ouvirá com certeza, e assim como ao Rui Augusto e ao Paulo António, com os quais tenho discutido grande parte destas coisas, e portanto cabe-me a mim também agradecer-lhes. Muito bem. Obrigado. Eu, da minha parte, muito obrigado a ambos. Esperamos então falar mais vezes, o que será de veras salutar. Esta entrevista o Alfredo já vai dizer, mas vai estar disponível no queroemigrar.com, vai estar também disponível no 5verdades.org, e até já a todos. Muito bem, tal como dizia o Francisco e o Hugo, para já um abraço aos dois, obrigado pela vossa presença. Como dizia aqui o Francisco, isto vai estar aqui, obviamente, continuará aqui na página, não vai desaparecer. Eu vou copiá-lo também, como tenho feito ultimamente, todos os vídeos que aqui são produzidos, são também colocados no YouTube, no queroemigrar.com também. Aliás, Quero Emigrar lá só está, Quero Emigrar, é o canal do YouTube aqui do Quero Emigrar. Portanto, vão ficar com a oportunidade depois, para as pessoas que não gostam muito de utilizar o Facebook, de continuar a fazer a partilha destas informações que vamos emitindo por aqui. Um grande abraço a vocês todos aqueles que estiveram aqui, e sobretudo lembrem-se que emigrar não é esquecer. Até o próximo. Grande abraço. Obrigado, grande abraço a todos.